De acordo com a Escritura Sagrada, nós entendemos que a figura do pai é extremamente importante para a sua família, para os seus filhos. Não é à toa que a Escritura Sagrada, lá em Efésios capítulo 6, verso 4, diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Diante disso, nós poderíamos focar a função deste pai em três atitudes. A primeira é a de protetor. E quando falamos que o pai é protetor, estamos falando de preservação. Ele deve preservar os seus filhos, deve protegê-los contra o mal, deve lutar para que a integridade física, moral, mental de seus filhos seja preservado. O pai é aquele que entende a sua responsabilidade, estando disposto até mesmo a dar a sua vida pelos filhos. A segunda função que nós encontramos é a de provedor. Aqui vemos o pai que concede dádivas a seus filhos. Como provedor, o pai deve alimentar, deve vestir, deve agasalhar, deve conceder um teto para que seus filhos tenham uma vida saudável e possam crescer em graça, sabedoria e verdade. O pai provedor é aquele que trabalha, é aquele que incansavelmente traz o pão para dentro de casa e assim fazer com que seus filhos recebam boas dádivas de suas mãos. Não necessariamente dádivas ricas financeiramente, mas que conceda, de certa forma, dignidade para o desenvolvimento dos filhos. E a terceira função que nós encontramos para o pai é a de pastor. Ele é o condutor espiritual de seus filhos. O próprio texto de Efésios que nós lemos fala que os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É responsabilidade do pai dirigir a vida espiritual do seu lar, conduzindo seus filhos a aprenderem a amar a Cristo, a amar o culto solene, a amar a Escritura Sagrada, desenvolvendo em cada um vida de piedade. Esta é, portanto, a função do pai que é crente, que é servo do Senhor. Ele é protetor, provedor e pastor no lar. Mas de onde vem este modelo? Em quem devemos nos espelhar? E isso é uma pergunta que traz uma resposta muito simples. O grande modelo é o próprio Deus Pai. O Deus Pai Todo-Poderoso, que nos criou e que nos concedeu essas dádivas de proteção, provisão e pastoreio. Mas quando falamos de Deus Pai, isso significa que na origem somos filhos dele? Claro que não. Nós nos tornamos filhos, fomos adotados, porque o único filho genuíno, legítimo, eternamente gerado pelo Pai, que encontramos na Escritura Sagrada, é Cristo. É por isso que a figura de Deus Pai nos faz sentido quando olhamos para o seu Filho bendito, Cristo Jesus. Em outras palavras, se o nosso Deus Pai, é porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é em Cristo que nos tornamos filhos do Senhor. Homens e mulheres ímpios que viviam na sua depravação, apenas criaturas de Deus, mas em Cristo se tornam filhos e fazem parte desta grande família, onde podemos, por meio de Cristo, ser protegidos, providos e pastoreados. Então, o ponto central é Cristo. É Cristo que nos faz entender e olhar para o nosso Deus como Pai. É Cristo que, como Filho, agradou a este Pai. E é Cristo, e é em Cristo, nele, que nos tornamos filhos de Deus. Aqui vai os meus parabéns, aqui vai a minha palavra a todos os pais crentes que temem ao Senhor. Eu encerro dizendo
que todos devem proteger, prover e pastorear seus filhos, lembrando que esta função de pai vem do grande exemplo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e que se tornou nosso Pai por causa do seu Filho bendito, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.